Meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica, já vamos nos aproximando do final do mês de junho e, com isso, nós precisamos voltar o nosso coração às figuras tão importantes, aos baluartes da nossa fé apostólica, São Pedro e São Paulo. Pedro, que recebeu as chaves do céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, aquele que foi colocado como o primeiro do grupo dos apóstolos, mesmo Cristo conhecendo a sua fragilidade e até sabendo de suas infidelidades. Para que todos nós entendamos que na lógica divina, no permear da misericórdia a alma de um homem, recomeçar sempre será a característica de todos os santos. Inúmeras vezes Pedro precisou recomeçar, até mesmo depois de sua negação. Já quando ressuscitado, o Senhor lhe pergunta: tu me amas por 3 vezes? E ele diz: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Sabemos da importância de São Pedro no início do cristianismo, na expansão de nossa Igreja Católica, como ele viveu com bravura, ao mesmo tempo com nobreza, apesar de suas limitações, a missão que Jesus lhe havia concedido entre o colégio dos apóstolos, confirmando a fé de seus irmãos. Isso nos faz recordar o quanto nós também precisamos rezar pelo nosso amado e querido Santo Padre, o Papa Francisco, sucessor de São Pedro, para que continue confirmando, através de seu magistério, de seu empenho pela santidade, na condução da Igreja como barca de Pedro, a vida de todos nós que queremos seguir a Cristo e ganhar o céu como a herança prometida pelo Pai das Misericórdias. Mas também, essa semana vem nos recordar a figura de São Paulo, intrépido apóstolo dos gentios. Paulo, aquele que perseguia e que na estrada de Damasco encontra-se com o ressuscitado e escuta: por que me persegues? E converte-se num grande evangelizador, num missionário dos gentios. Converte-se num homem que se deixa moldar pelo Espírito Santo e, sobretudo, oportuna e inoportunamente, numa criatura que, apesar das dificuldades, não se cala para falar de Deus, para falar com Deus e levar muitos para Deus. É assim, meus amados irmãos, que a figura de Pedro e Paulo, ambos tiveram que recomeçar. Ambos conheciam perfeitamente suas fraquezas, sabiam o quanto eram fragilizados em seus pecados, mas nem por causa disso Deus deixou de escolhê-los e capacitá-los para sustentar o peso de sua igreja em seus ombros. É assim que nós precisamos, na igreja doméstica, na igreja enquanto instituição, rezar pelo Papa, pelos bispos, sucessores dos apóstolos, rezar por todos aqueles que têm a missão de ensinar, de governar, de apacentar ovelhas, a fim de que, a exemplo de São Pedro e de São Paulo, as fraquezas não sejam maiores do que a missão e, ao mesmo tempo, que se sintam sempre confortados pela oração de todos, como Cristo rezou por Pedro e rezou por Paulo. Meus queridos irmãos e amigos no Senhor, ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não anunciar. Escutaremos, leremos numa das cartas de Paulo. A configuração da vida de um santo é um dia chegar à sua conclusão. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Quem é o santo? O santo é aquele que deixa a luz passar. O santo é aquele que vai despindo-se de si, que vai despindo-se de suas limitações e vai permitindo que as novas configurações das vestes de Cristo possam então cobrir a nossa vida e todos nós sejamos reconhecidos como cristãos,
outros Cristos. Que a exemplo de São Pedro, que a exemplo de São Paulo, nós tenhamos verdadeiro orgulho da Santa Igreja. Ambos derramaram sangue pela Igreja. Mártires, colunas de sustentação de nossa Igreja. Por que nós também não podemos ser esses homens e mulheres que, ao anunciar a verdade com caridade, que ao pregar a doutrina, que ao evangelizar, que ao estender as mãos para os mais necessitados, que ao calarmos mediante aquilo que não entendemos e permitirmos que o Espírito Santo nos explique, que todos nós saibamos que somos necessários como templos do Senhor na Igreja. E Ele, tal como escolheu a Pedro e Paulo, também tem uma missão apostólica para cada um de nós. Que os santos apóstolos nos ajudem, especialmente a rezar pelo Papa, estar unido efetivamente e afetivamente ao hoje sucessor de São Pedro, o Santo Padre Francisco, a quem desejamos vida longa e que Deus sempre possa vencer os seus inimigos e aqueles que não amam a Igreja. Deus os abençoe.